Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Observe esse vídeo. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que eu vou falar sobre o texto mais idiota de toda a Bíblia. Bom, quando a gente chega ali no texto de Lucas, capítulo 12, versículo 10, nós encontramos um texto altamente curioso e sem o menor sentido. Nós lemos nesse texto o seguinte: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Brasil. Vocês observaram? Vejam, ele leu o texto. E o que é que o texto está dizendo? E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Esse texto, a gente precisa dividir ele em duas partes, que esse sujeito não faz. Aqui Jesus está falando, aquele que disser, que falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Isso é a parte A do versículo. A parte B, Jesus agora vai falar do Espírito Santo, mas não dá questão de alguém falar contra o Espírito Santo. Aí Jesus agora traz a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus lembra aos homens, é bom que se leia o contexto, que enquanto ele estava em terra, com eles, ouvindo o que se ouvia, porque só Jesus sabe o que ele ouviu daqueles homens, eles estavam sempre atacando Jesus, mas Jesus tinha para ele perdão. E Jesus adverte, olha, lá na frente, quando eu não mais estiver aqui, todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Mas na frente eu vou explicar para vocês o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Caso você queira saber, dá uma olhada nos meus vídeos, eu estou sempre respondendo sobre isso, sempre esclarecendo. O problema desse cidadão é que ele não estudou, ouviu, assistiu muitos vídeos, e como ele, existem muitos pastores da internet que não têm conhecimento e sempre confundem a palavra mencionada com uma ação. Quando Jesus diz, aquele que disser alguma palavra é uma coisa, e quando Jesus diz, e aquele que blasfemar, está se tratando de uma ação que nós vamos falar mais na frente. Continue ouvindo que esse Senhor, este nome é Deus. Eu não sei se a religião cristã, ela é de fato monoteísta, porque nós encontramos nela três deuses completamente diferentes um do outro. Bom, eu queria muito que você pudesse refletir sobre este assunto comigo. Presta bem atenção. Se de fato Jesus é Deus e Deus é o Espírito Santo e o Espírito Santo é o mesmo Jesus e todos são um. Aí ele agora fala que na religião cristã existem três deuses, um completamente distinto, diferente do outro. Eu tenho certeza que esse cidadão, ele não estudou. Ouviu da internet, os pastores da internet. A Bíblia não dá nenhum direito de nós encontrarmos três deuses representando Deus. Eu tenho também vídeo falando sobre a Trindade no meu canal. Depois você veja lá. Deixa eu explicar isso aqui direitinho. Só existe um Deus. Deus, ele é Deus. E ele, para falar com a humanidade, ele precisou se fazer humano na pessoa de Jesus. Vestiu a roupa de Jesus para salvar a humanidade. Depois, ele se faz Espírito Santo, veste uma roupagem. Estou falando isso aí para você, para ver se esse sujeito entende. Ele veste uma roupagem do Espírito Santo para salvar a humanidade. E na pessoa do Pai, ele também veste uma outra roupagem. Deixa eu te trazer um exemplo aqui rapidão. Eu, quando estou dentro da minha casa com a minha esposa, fazendo as coisas, os afazeres, ali está o dono de casa, Gildo. Quando eu vou à igreja, coloco uma roupa e vou para a igreja, na igreja eu sou o irmão Gildo. Quando eu vou trabalhar na empresa que trabalho, eu sou o operário Gildo. Mudou a pessoa? Não. É Gildo
em 3 ações: dono de casa, irmão na igreja e operário na empresa. Deu para você entender? Continuando o vídeo desse abençoado. Agora, por quê? A pergunta é essa. Por que blasfemar contra o Filho tem uma consequência diferente de blasfemar contra o Espírito? Ora, os 3 não são um ou não são? Peraí, Jesus pode ser ofendido, que não é Deus, mas o Espírito Santo, que é Deus, não pode ser ofendido. Veja onde está a mentalidade desse sujeito. Pense direitinho. Onde foi que a Bíblia diz isso? Essa questão de blasfêmia, eu vou falar no final o que é para ele entender, e com certeza a blasfêmia pode se concretizar também na vida dele. Preste atenção. Vem para cá, eu vou te chamar para uma reflexão, para que você possa me entender. Segundo a Bíblia, o Espírito Santo é Deus, mas segundo esse mesmo texto de Lucas que nós acabamos de ler, Jesus Cristo não é Deus. Por que, Jason, Jesus Cristo não é Deus? Porque Jesus pode ser ofendido sem problemas, mas o Espírito Santo, que é Deus, não pode ser ofendido. O interessante disso tudo que nós estamos vendo, lendo e acompanhando, é que o versículo deixa claríssimo que Jesus Cristo é uma pessoa e o Espírito Santo é outra, e ambos são independentes e completamente diferentes. Então, Brasil, aquela ideia que nos ensinaram, dizendo que o Pai, Jesus e o Espírito Santo é um só Deus, isso tudo cai por terra, Brasil. Cai completamente por terra. Porque se fosse 3 em 1, ou seja, um só ser, um só Deus, a ofensa contra o Espírito Santo seria também uma ofensa contra Jesus. E do mesmo grau seria uma ofensa contra o Pai. Quer dizer, nenhum e nem outro poderia ser ofendido, mas Jesus pode ser ofendido. Você compreende como é que são as coisas? Você entende como é que é difícil você compreender esses textos bíblicos? Pois é, pessoal, é dessa forma que funciona. Bom, Brasil, chegamos ao fim. Falei no início a questão de Deus ser um e ele se manifestar de 3 formas distintas, diferentes, certo? Veja lá, é difícil explicar a um sujeito dessas. Toda vez que você mal de Deus, você está falando de Deus. Esteja ele sendo tocado por você através da pessoa do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, você tocou em Deus, tá certo? Com isso, vale dizer que não interessa o que você diz. Pense em alguma coisa que você pensou, meu Deus, será que o que eu foi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, não foi, vou te explicar. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é você verbalizar, falar alguma coisa. Existem alguns pregadores que ensinam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você falar de algum feito que Deus fez e atribuir aquele feito ao diabo. Outros dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar uma palavra de Deus. Na realidade, essa segunda intenção, ela pode ser um princípio, não um fechamento, não a blasfêmia, mas pode ser que leva o sujeito à blasfêmia, mas não é, porque a blasfêmia se dá quando? Quando é que a blasfêmia se torna blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando o sujeito morre. Deu para entender? O cara pode estar vivendo a vida dele como estiver, mas depois que ele morre, ele não tem como se arrepender, reconhecer. Então, a blasfêmia se dá na morte. Eu já disse isso nos outros vídeos, porque daí não dá mais para você voltar atrás. Se blasfemar fosse falar, se blasfemar fosse alguma ação, fosse atribuir alguma coisa de Deus ao diabo, atribuir alguma coisa do diabo a Deus, Jesus, quando separou o seu povo para mandar no Ide, ele não dizia, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Ele dizia, nessa humanidade, na face da terra, vocês vão encontrar muitas pessoas que não vale a pena vocês pregar, porque elas já blasfemaram contra o Espírito Santo. Deu para entender? Mas não. Isso por quê? Porque eles estavam vivos. E onde tem vida, se tem uma oportunidade para o arrependimento. Morreu, não há condição mais de se arrepender. Logo, morreu no pecado, então morreu blasfemando. Deus te abençoe, fica na paz e um grande abraço a todos. Amém.